Fala aí, pessoas que assistem YouTube, tudo bem? Meu nome é Lucas Belo e hoje eu quero falar com vocês deste livro aqui, C.S. Lewis e Tolkien, O Dom da Amizade. Como de costume, vou falar um pouco sobre a edição física antes de começar. Ela é muito bonita, é capa dura e tem vários detalhes bonitos também por dentro. Deu pra ver que os editores eles foram bem cuidadosos mesmo com esse livro. E ela é muito bem feita, a diagramação é muito boa, é um livro gostoso de ser lido. As folhas são amareladas e eu acho que nesse quesito em específico ninguém vai ter problema nenhum com esse livro. Muito pelo contrário, vai gostar muito de tê-lo e poder colocá-lo na estante e também lê-lo, obviamente. Lembrando, antes de começar também, que esse é mais um vídeo do projeto de leitura do C.S. Lewis aqui do canal. Nós temos um grupo no Telegram onde nós discutimos exaustivamente essas obras todo sábado, na verdade a cada 2 sábados, né, uma vez a cada 2 semanas. E geralmente a gente fica umas 4 horas conversando sobre o livro, então se você estiver interessado em minuciosamente abordar esses livros, eu recomendo que entre lá e acompanhe o nosso grupo de leitura, porque é muito interessante, é bem bom para falar tudo do livro, já que não dá para falar tudo num vídeo relativamente curto aqui no YouTube. E bom, acho que esse é o primeiro livro que eu trago aqui no canal, que é sobre o Lewis e não propriamente do Lewis. E como o próprio título já explicita, é sobre a amizade dele com Tolkien, que surpresa para você que não sabia deste fato. Sim, 2 dos maiores autores do século XX foram grandes amigos, muito próximos, e inclusive se ajudaram constantemente na produção das suas obras, como é explicado aqui no livro. Basicamente, o que o autor faz é uma biografia dos 2 autores, seguida de comentários das principais ideias deles, e também articulando tudo isso com a amizade dos 2, que é o foco principal do livro, né? Mas ele vai explicar as principais teorias dos 2, por exemplo, a do Tolkien ele vai explicar a nossa natureza subcriadora, a questão dos contos de fadas, e do Lewis ele vai explicar aquela questão da beleza, da alegria e nossa saudade de voltar para o lar, né, como é um dos pontos principais das teorias do Lewis. Então é um livro bastante completo, eu tenho certeza que ele será proveitoso tanto para aquelas pessoas que nunca leram nada do C.S. Lewis e do Tolkien e têm interesse, quanto para aquelas pessoas que já leram bastante das obras deles, porque, bom, para quem já leu, é óbvio que você vai relembrar muitas das ideias e elas vão ser contextualizadas. E isso dá uma clareza um pouco maior ao que os autores querem dizer e por que aconteceu isso na vida deles, como que essa ideia foi surgindo e etc. E se você nunca leu nada, você vai ter um geralzão tanto da biografia dos 2 quanto das principais ideias. Isso é ótimo para que você entre em contato com a obra dos 2 depois. Sem falar que o autor é muito bom, é um livro prazeroso de ser lido. Dá pra perceber que ele fez um esforço imenso para tentar contar a biografia dos 2 da melhor maneira possível, não só apresentando onde o caminho deles se cruzou, como também por quê, quais as causas disso. Então, o interessante é que você vai ler de alguma discussão que o C.S. Lewis e o Tolkien tiveram, e você não só vai saber sobre o que a discussão é, como o porquê, as causas de cada um tomar um partido, por que eles tinham aquela ideia. Além disso, o autor utiliza umas espécies de ferramentas para contar tudo, como por exemplo, no início de vários capítulos, não lembro agora se é em todos, ele introduz a questão que será trabalhada ali de maneira narrativa. Ele pega um episódio da vida do C.S. Lewis e do Tolkien e conta como se fosse um teatro, com personagens, as suas falas. Isso é muito legal, porque dá uma fluidez grande para a leitura que é muito melhor do que se fosse, por exemplo, simples relatos da vida deles, compilados ali, meio que desconexos e tudo mais. Isso dá uma fluidez e uma continuidade interessante para a biografia dos 2. Além disso, também, ele conta as coisas intercalando as 2 biografias. Então não é que ele conta a vida inteira do Tolkien, depois a vida inteira do C.S. Lewis, e aí fala como que aconteceu tal coisa na amizade deles. Não. Ele conta o que estava se passando em certo ano com Tolkien, o que estava se passando em certo ano com Lewis, o que estava se passando em certo ano com Tolkien, o que estava se passando em certo ano com Lewis, e quando as histórias se cruzam, ele conta as 2 juntas. Então é muito, muito interessante de ler dessa forma. E também para não só tecer elogios, mas falar uma coisa que foi um pouco desagradável, apesar do livro ser muito, muito interessante e ser muito gostoso de ser lido, é que o autor às vezes se repete demais. Então tenha isso em mente. Eu cansei de... eu perdi a conta de quantas vezes ele falou sobre o Tolkien não apoiar o trabalho teológico popular do Lewis, né? De teologia popular. Aliás, eu vou aproveitar o gancho dessa última coisa que eu falei para puxar a primeira curiosidade que eu gostaria de comentar, mas antes, só gostaria de lembrar também que esse vídeo não tem a pretensão de ser exaustivo. Não dá para trabalhar o livro inteiro aqui, são muitas informações, muitas questões interessantes, mas isso seria impossível num vídeo relativamente curto. Por isso, não deixe de ler o livro, tá? O objetivo principal desse vídeo é
incentivar as pessoas à leitura desse livro, ou talvez clarear alguma ideia que possa ter ficado obscura a quem leu. Mas, bom, dito isso, passemos à primeira curiosidade que eu gostaria de comentar, que é o Tolkien não apoiava o trabalho de teologia popular do Lewis. E como se pode ver na biografia dos dois, o Tolkien ele foi um católico romano praticamente de berço por conta da mãe dele, e não só por conta da criação, mas da própria personalidade do Tolkien, que é bastante perfeccionista, como eu vou contar um pouco depois. Ele tomava essas questões importantes, como por exemplo as teológicas e diversas outras da vida dele, de maneira muito séria, com muito cuidado. Ele era super, super cuidadoso com essas coisas. Então ele via esse trabalho apologético popular do Lewis e ele olhava com certo ceticismo, ele não gostava mesmo. Ele inclusive chegou a afirmar uma vez, aqui no livro, que se eclesiásticos sérios tivessem tomado tempo para explicar teologia para os leigos, abro aspas aqui, o mundo teria sido poupado de C.S. Lewis enquanto teólogo, né? Ele fala, o mundo teria sido poupado de C.S. Lewis, fecha aspas, e fecha aspas, querendo se referir ao trabalho teológico dele. Inclusive, eu acho que esse ceticismo todo do Tolkien nada tinha a ver com a diferença de crença entre eles, ou seja, o Tolkien ser católico e o Lewis ser anglicano. Porque uma coisa que fica clara no trabalho teológico do Lewis é que ele se abstém completamente de falar das diferenças entre as denominações cristãs, das questões que elas divergiam. Isso é algo que não só fica claro nos escritos dele, como há também relatos de amigos e em cartas que o C.S. Lewis escreveu. O foco teológico dele era realmente aquele cristianismo puro e simples, aquele terreno comum onde a maioria das denominações cristãs se encontram. Ele não gostava de fazer essas discussões porque ele não achava elas proveitosas. É óbvio que ele entendia que num âmbito mais sério, num aspecto mais profundo, elas eram muito importantes, mas ele não gostava de discuti-las. Ele achava que na grande maioria das vezes elas só criavam discussões meio inúteis e não propriamente sérias, que isso deveria ficar num campo mais profundo. Então ele se abstinha dessas questões. Motivo pelo qual eu acho que o Tolkien não discordava disso, das questões que estavam sendo apresentadas. Mas era mais próprio da personalidade do Tolkien, né? Um tanto tolkiano você abordar as coisas de maneira muito cuidadosa, de maneira perfeccionista. E acho que ele via com um certo ceticismo justamente o fato de ser muito popular, de ser algo mais aberto que o Lewis fazia. Bom, se você quiser ver o quanto o Tolkien era perfeccionista, basta você entrar no YouTube e procurar ele escrevendo em élfico, para você ter uma noção do que eu tô falando. Aliás, basta ver todo o esforço que ele teve para criar aquele mundo fantástico da Terra-média, né? O Hobbit, o Senhor dos Anéis, toda a questão das línguas, dos dialetos próprios de cada raça, dos cenários, é tudo minuciosamente pensado. E ele era assim, como se pode ver na biografia, em praticamente todos os aspectos da vida dele. E, inclusive, ele divergia ele também se incomodou com uma parte do trabalho escrito, literário do Lewis, por conta disso. Porque enquanto ele levou décadas para desenvolver a Terra-média e todos os aspectos dos mitos que ele criou, do mundo que ele criou, o Lewis escreveu aquele livro dele, O Regresso do Peregrino, em 2 semanas. Aí o Tolkien viu isso e ele ficou incomodado, porque ele ficou, caraca, como assim, né? Como assim em 2 semanas você escreveu esse livro? E eu tô contando tudo isso, inclusive para mostrar o quão interessante é a amizade entre os dois, porque eles tinham personalidades completamente distintas. Enquanto o Lewis, ele era alguém que tinha essa personalidade forte, essa presença de espírito, alguém mais ativo, mais aberto, sabe? Como o próprio autor coloca aqui, alguém em quem as coisas tendem a girar em torno naturalmente e com quem sempre estão acontecendo coisas. Esse era o Lewis. O Tolkien, pelo contrário, é alguém muito mais reservado, alguém muito mais cuidadoso, avesso à fama, avesso a muita visibilidade. O Lewis também não gostava tanto, mas o Tolkien ele tinha isso de maneira mais expressiva mesmo. E tanto que no grupo de leitura deles, o Tolkien gostava de falar só quando era oportuno, só quando ele achava que era necessário. Ele era alguém bem mais cuidadoso, digamos assim. E é muito da personalidade dele, essa questão de ser alguém mais perfeccionista. E é demais ver como isso tudo influencia na relação entre os dois, porque apesar dessa grande diferença de personalidade, eles compartilhavam muitos interesses e estavam sempre conversando de literatura, de filosofia, de teologia, de mitologia, e, lendo os próprios escritos um para o outro. Tanto o Lewis foi chave para a criação do Senhor dos Anéis, para o Tolkien finalizar o Senhor dos Anéis, tanto quanto o Tolkien foi para diversos escritos do Lewis. Inclusive, não sei se isso é uma informação que é conhecida por muitos também, a trilogia cósmica do Lewis nasceu de uma aposta em que ele fez com Tolkien.
E O Senhor dos Anéis foi, por exemplo, eles fizeram uma aposta de que eles iam escrever cada um sobre um tema. O Lewis ia escrever sobre viagem no espaço e o Tolkien ia escrever sobre viagem no tempo. O Tolkien começou a escrever uma história naquela época, a partir dessa aposta. Só que depois ele guardou. Só que essa história posteriormente virou O Senhor dos Anéis. E o Lewis começou a escrever a história e ele terminou propriamente, que virou aquela trilogia cósmica dele. Então os dois, eles se ajudavam mutuamente, constantemente. Diversos dos escritos dos dois está permeado de coisas um do outro, sabe? E, inclusive, outra questão muito importante é que o Tolkien foi chave na conversão do Lewis, principalmente acerca dos mitos, porque antes de se converter, o Lewis acreditava que os mitos eram mentiras sopradas através de prata. E o Tolkien acreditava no exato oposto. Para ele, os mitos não estavam abaixo das verdades abstrativas que nós concebemos intelectualmente, mas estavam além disso. E ele argumentou que o próprio cristianismo era um mito da realidade, porque enquanto as coisas aconteciam propriamente no mundo real, histórico, Jesus desceu à Terra, tem data para isso, ele também não perdia o caráter mitológico. Deus é um narrador de histórias que entra na sua própria história. E nós, enquanto feitos à sua imagem e semelhança, somos subcriadores à medida que nós contamos histórias e criamos esses mundos fantásticos e mitológicos. Isso convenceu o Lewis profundamente, isso que o Tolkien argumentou. Porque os mitos, então, não são mentiras contadas através de prata, sopradas através de prata, mas propriamente exercer essa nossa natureza subcriadora. Isso foi tão importante para o Lewis que foi chave. Se você ler a biografia dele, a autobiografia, e tanto essa daqui, que aqui conta também a história de conversão, isso foi chave para a conversão do Lewis e também foi chave para todo o trabalho intelectual que ele teve depois. Porque, bom, nós estamos aqui lendo há mais de um ano os livros do Lewis e algo que fica claro é que a questão da mitologia, da imaginação e da fantasia são questões centrais para o Lewis, que se articulam muito bem com a própria essência do seu trabalho como um todo, da sua vida, que é o que ele narra no Surpreendido pela Alegria, que é a beleza, a alegria e a saudade que nós possuímos do nosso lar distante, espiritual, né? E então isso foi fundamental para o Lewis. Então, a partir disso, dá para ver como a amizade dos dois foi muito bonita. O que fica particularmente claro nesse livro é que não existiria C.S. Lewis sem Tolkien e não existiria Tolkien sem C.S. Lewis, pelo menos da maneira como nós os conhecemos. Eles foram muito importantes um para o outro, tanto para a conversão do Lewis, quanto para os escritos do Tolkien, tanto para os escritos do Lewis, quanto para outras questões do Tolkien. Eles foram muito, muito importantes um para o outro e eles tinham noção da influência que um exercia no outro, tanto que eles expressavam isso em cartas, sabe? Há diversas cartas aqui que não necessariamente eles estavam mandando um para o outro, porque eles se conheciam. Isso é algo que praticamente não tem, porque eles davam aula em Oxford, né? Eles estavam sempre juntos, mas em relatos para terceiros, o Tolkien elogiando o Lewis e o Lewis elogiando o Tolkien, porque eles sabiam dessa influência grande que um tinha no outro. E além de tudo mais, é muito interessante ler sobre as coisas que eles conversavam, os trabalhos que eles faziam, como que isso funcionava. Como eu tinha dito, eles compartilhavam de muitos gostos sobre mitologia, fantasia e literatura, eu não preciso nem falar, né? Mas sobre outras coisas também. A questão da linguística para o Tolkien era algo muito importante e era algo que o Lewis gostava também de discutir. Também sobre literatura medieval era algo que eles tinham um gosto compartilhado muito grande. Eles, inclusive, foram responsáveis por uma reforma no ensino literário de Oxford, que foi muito importante. Os dois juntos foram responsáveis. E, além de tudo mais, eles eram os dois avessos à modernidade, digamos, num sentido intelectual da coisa. Eles se sentiam como deslocados, sabe? Como pessoas que amam a verdade, o bem e a beleza, deslocados num mundo de falsificações, digamos assim. Tanto que eles tinham aquele grupo deles que tinham mais escritores, mais estudiosos, etc., que eram os Icklings, e aquilo ali era realmente o mundo fantástico deles, porque eles se encontravam constantemente, conversavam sobre as literaturas, sobre filosofia e tudo mais, e depois isso gerou diversos outros escritores, né? Os mais famosos são o Lewis e o Tolkien, mas os outros também foram grandes intelectuais da sua época, digamos assim. E bom, eu acho que era isso. Há ainda muitas informações interessantes nesse livro. Aliás, eu vou contar só mais uma para dar um gostinho, que é sobre as vestes dos dois. O Tolkien, ele se vestia sempre muito bem, formalmente, era alguém muito elegante, sempre na moda, enquanto o Lewis já era um pouco mais desleixado, ele usava sempre a mesma roupa, não estava muito aí para esse negócio. Tanto que o autor comenta de maneira interessante isso, que fala, pô, o Lewis ele era um amante da beleza quase que natural, só que ele não era muito esteta, sabe? Ele não tinha muita noção, ele não se vestia muito bem, não. É meio próprio da personalidade dos dois, né? Do Tolkien e do Lewis. E é muito interessante isso.
Olha, eu espero de coração que eu tenha convencido você que não leu esse livro a lê-lo, porque eu gostei muito, é realmente fantástico. Eu acho que eu não tenho nem mais nada a comentar, além de que o autor escreve muito bem. Ele sabe contar a história dos dois. Ele fez um trabalho fenomenal nesse livro. Então vale muito a pena, não deixe de lê-lo. E bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa se eu me enrolei para explicar alguma coisa, se isso aconteceu, deixe aí nos comentários que eu vou tentar respondê-los. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal que eu pretendo trazer mais vídeos dos livros do projeto de leitura do C.S. Lewis como este, e também de literatura e de filosofia, entre outros. E é isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Até a próxima aí. Valeu!